Boa noite, pais e crianças da catequese. Nós vamos iniciar hoje o encontro número 10 para esse mês de maio, que nós vamos falar muito sobre Maria, né? Esse mês dedicado a Maria. E no nosso livro, no manual da catequese, o encontro número 10, ele conta ali o anúncio a Maria. O título é Deus convida Maria para ser a mãe de Jesus. Então vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então nós vamos começar já no Evangelho que pede aqui no nosso manual, que é o Evangelho de Lucas, capítulo 1, do versículo 26 ao 38. Vamos pegar ali a Bíblia e vamos ler junto esse Evangelho. Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 26. Anunciação do nascimento de Jesus. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Entrando, o anjo disse-lhe: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com estas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo disse-lhe: Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó. E o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como se fará isso, pois não conheço o homem? Respondeu-lhe o anjo: O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice, e já está no 6º mês aquela que é dita por estéril, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então disse Maria: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, vamos entender esse texto primeiramente, né? Ali diz que o anjo do Senhor apareceu a Maria numa cidadezinha chamada Nazaré,
que fica na região da Galileia. Isso aqui é o mapa da antiga Palestina, né? Mas que hoje é o país de Israel. Toda essa região aqui. Aqui fica o mar e aqui fica Jerusalém, ó, a cidade, a capital, até hoje. E Maria morava aqui nessa cidadezinha na região da Galileia, cidade chamada Nazaré, aonde o anjo chegou para ela e fez esse anúncio, esse bonito anúncio. Ali no texto, quando fala no 6º mês, ele está se referindo ao 6º mês de gravidez de Isabel, que é a prima de Maria. Porque antes no Evangelho ele conta ali que Isabel, né, que era estéril, não podia ter filhos, também recebeu um aviso, o anjo, né? Só que o anjo anunciou para o Zacarias que Isabel ia ter uma criança. Então, quando ela estava no 6º mês, Maria então recebeu o anúncio do anjo para ela, dizendo que ela iria ter uma criança, o filho de Deus. Tá ok? Maria, ela ficou perturbada porque ela se assustou, que é algo realmente inédito, né? Nunca aconteceu com ninguém esse tipo de anúncio. E ela mesmo, quando foi anunciado que ela ia conceber uma criança, ela tinha essas dúvidas, né? Como que ela poderia acontecer isso se ela ainda não era casada, né? Não conhecia nenhum homem. Mas na verdade, ela estava assim prestes a se casar. Ela estava noiva de José. E quando o anjo anuncia ali que irás conceber um filho e lhe porás o nome de Jesus, e esse se chamará o Altíssimo, e Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Como que é o pai? O que significa isso? O pai Davi é que José era descendente de Davi. Então isso que nós vamos agora explicar. Ou seja, o noivo de Maria, com quem ela ia se casar, ele era descendente de Davi. Então Jesus, através como filho adotivo de José, né? O pai adotivo, no caso, o José é o pai adotivo de Jesus. Jesus tem essa descendência de Davi. E o anjo então anuncia para Maria que ela terá um filho, né? E esse será o filho do Altíssimo, e o Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Porque seria, no caso, o tataravô de Jesus, né? Que vinha da descendência de José. Então eu vou mostrar para vocês de onde que vem essa descendência. Então, isso aqui a gente já falou na sala, na catequese, em outros encontros, só para a gente relembrar de onde que vem a descendência do José, que é o marido de Maria. Então começa aqui, né? Abrão, que ele não se convencia com os deuses falsos que existiam naquela época, né? Ele estava procurando o Deus verdadeiro. Então ele foi tocado por Deus. Deus chamou ele para sair daquela terra, né? Com a sua esposa, e onde ele prometeu uma terra nova, onde iria correr leite e mel. E nessa conversão, nessa mudança de vida, o nome de Abraão, até o nome foi alterado, né? Deus passou a chamar ele de Abrão. O Abrão passou a ser chamado de Abraão, aliás, né? E a esposa de Abrão, que era Sarai, passou a chamar Sara. E Sara, com mais de 90 anos, se não me engano, já concebeu então um filho e deram o nome de Isaac.
Esse único filho aqui casou-se com Rebeca. E desse casamento nasceram irmãos gêmeos, Esaú e Jacó. Esaú nasceu primeiro, saiu primeiro da barriga da mamãe. E Jacó veio segurando no pé de Esaú, no calcanhar. Então, o primeiro filho seria Esaú, pela ordem de sucessão. Então, como Abraão passou para Isaque, né, a sucessão do povo de Deus, vamos dizer assim, porque Abraão foi o pai, né, de todos. Isaque iria passar para Esaú, mas Esaú não dava muita bola para essa questão de povo de Deus. Ele não estava muito comprometido com essa obra, né, dessa promessa que foi feita lá para o avô dele. Mas Jacó não, Jacó tinha esse compromisso. Então, com a ajuda da mãe, Jacó conseguiu então a bênção de ser o primogênito. Só que ele passou por vários percalços, né? Vários problemas na vida dele. E ele acabou encontrando e teve que fugir de casa porque Esaú ficou bravo com ele. Porque praticamente ele roubou a sucessão. E ele foi ao encontro de um tio que tinha 2 filhas, Lia e Raquel. Então Jacó casou com Lia. Na verdade ele queria casar com Raquel, mas como a Lia era mais velha, ele primeiro teve que casar com a Lia e depois de 7 anos, casou com Raquel. E eles tiveram também vários filhos. Um deles foi José. Eu já vou explicar aqui por que eu botei José e irmãos. Mas o Jacó também, de tanta tribulação que ele passou na vida e percalço, um dia ele lutou pela bênção de Deus, porque ele achava que não tinha a bênção realmente que vinha de geração em geração. Ele lutou com o anjo e ganhou a bênção de Deus. A partir daquele momento, ele passou a se chamar Israel, que hoje é o povo de Deus, né, naquela região, no Antigo Testamento. Bom, aí do casamento de Jacó com Lia e Raquel, tiveram então José e seus irmãos. José, ele foi vendido pelos irmãos para mercadores que levaram ele para o Egito, e lá ele se tornou um grande governador. Então, só que depois, mais tarde, os irmãos e o pai de José foram morar para o Egito, e lá se formou um grande povo, o povo de Israel, da descendência então de Israel, que era Jacó. E ali esse povo ficou tão grande, tão numeroso, só que escravo dos egípcios. Então Moisés, que nasceu no meio desse povo, ele tirou esse povo das garras do faraó, né? Abriu o Mar Vermelho, ficaram 40 anos no deserto para chegar à terra de Canaã, que é a terra então prometida, aquela terra que era de Abraão. Só que por causa da fome, da seca que aconteceu no passado, eles tiveram que sair e acabaram ficando escravos no Egito, e agora retornaram para a terra de Canaã, a terra onde corre leite e mel, que é hoje o país de Israel. E depois de muitas gerações, né, apareceu então o rei Davi, tá? Esse rei Davi aqui é o Davi lá que matou Golias, né? Aquela história do Davi e Golias. E do Davi também teve vários filhos, várias gerações, e uma delas chegamos aqui em José, marido de Maria. Então é por isso que no Evangelho fala que Deus dará a Jesus, que é o filho de José e Maria, o trono que pertencia a seu pai, Davi. E continuando ali no Evangelho, ele fala assim: e reinará eternamente na casa de
Jacó, que é a casa, é a terra, né, do povo de Israel. Amém? Aqui, ó, só para ilustrar, né? Abraão, né, que morava numa terra que ele não se sentia bem, em Ur, na Caldeia, foi chamado por Deus para ir para a terra prometida, ele foi embora com a família. Deus prometeu um filho para Abraão, que ele achava que nunca ia ter, porque era muito velho, mas um anjo anunciou um filho para ele, né? Nasceu o filho de Abraão e Sara, que foi o Isaque. Aí Isaque encontrou uma esposa, casou com Rebeca, né? A esposa de Isaque. Desse casamento, então, saiu os filhos Esaú, que não dava muita bola para essa questão de geração, né? Pai e filho, a herança de Deus. E o Jacó, que acabou comprando a sucessão do irmão com um prato de lentilhas. Vê só. Né? Por isso que ele ficou bravo. Até chegar então no rei Davi, né? Que passou a ser o tataravô de José, marido de Maria. Então, Maria aceitou então esse chamado, ela disse sim a esse projeto de Deus Pai. Então, conceber um filho chamado Jesus. E Maria, ela acompanhou Jesus durante toda a vida dela. A gente quase não ouve falar muito de Maria nos evangelhos, porque o que deve aparecer é Jesus. Mas Maria, no silêncio dela, ela acompanhou Jesus, criando ele, ensinando ele. A gente vê isso nos mistérios do terço. Ele acompanhou Jesus até na cruz, aos pés da cruz. Jesus olhou para ela e disse assim, ó, mulher, eis aí o teu filho, e apontou para o apóstolo João. Por isso que nós da igreja, que somos pertencentes a uma igreja apostólica, nós temos Maria como nossa mãe, porque Jesus entregou a mãe dele aos cuidados do apóstolo João, para que cuidasse da mãe dele. Porque naquela época Maria já era viúva e ela tinha que ter alguém que cuidasse dela, que era Jesus. Mas uma viúva sem filhos era uma pessoa renegada na sociedade. Então Jesus teve esse cuidado de pedir a João então que cuidasse da mãe dele, dando a mãe dele para João. E João é praticamente a nossa descendência espiritual, né, que são os apóstolos. Por isso que nós temos Maria como nossa mãe também, e mãe da igreja, porque ela acompanhou os apóstolos também no dia de Pentecostes, quando todos estavam assustados, fugindo, depois que Jesus tinha morrido na cruz, mas ressuscitou, subiu aos céus, mas pediu que eles aguardassem, esperassem até o dia de Pentecostes, que nós vamos celebrar daqui a alguns dias também, até vir o Espírito Santo e dali começar a igreja. Então Maria acompanhou todo o caminho de Jesus, dos apóstolos, e ela estava presente ali no início da igreja, que foi o dia de Pentecostes. Por isso que ela é nossa mãe e mãe da igreja. Amém? Eu vou deixar para vocês ali na descrição do vídeo o link para o questionário que nós temos aqui no manual. É pouquinho dessa vez, são 3 perguntinhas só, mas nós temos que fazer, né, para receber uma estrelinha. Tá ok? Ficam com Deus, uma boa noite e uma boa semana.